Bem-vindo ao podcast com o assunto Guerra Fria. E neste podcast irei citar não só o conceito da Guerra Fria, como diversos acontecimentos antes, durante e após este período. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética no período de 1947 a 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro ao comunismo. A União Soviética defendia a doutrina socialista, argumentando em defesa do proletariado e da solução dos problemas sociais. Já os Estados Unidos representavam a economia capitalista, pregando que o sistema era a representação da democracia e da liberdade. O termo chamado mundo bipolar foi caracterizado por um período em que Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas despontaram como as maiores potências mundial e a União Soviética passou a exercer influência no leste europeu, em Cuba e em algumas porções da África e da Ásia. Agora irei citar alguns acontecimentos ligados à Guerra Fria. O primeiro é a doutrina Truman, o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas no período da Guerra Fria. Tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis. Próximo é a Cortina de Ferro, que refere-se à divisão da Europa entre territórios capitalistas e socialistas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma região era controlada pelos estados e outra ficava sob influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A corrida tecnológica, mais conhecida como a corrida espacial, aconteceu entre 1957 e 1975, sendo um dos capítulos da Guerra Fria. Nela, soviéticos e americanos incentivaram o desenvolvimento científico, realizaram expedições tripuladas ao espaço e, como ápice dessa disputa, foi organizada pelos americanos uma expedição que levou o homem à Lua. Agora irei comentar sobre o termo caça às bruxas, que atualmente se refere a qualquer investigação geralmente conduzida com muita publicidade, supostamente com o objetivo de revelar atividades subversivas, deslealdade ou corrupção, mas que busca enfraquecer a oposição política. Falarei sobre o Muro de Berlim, que foi construído em 1961 ao redor da cidade de Berlim Ocidental. Essa construção tinha como propósito isolar a cidade e fechar suas fronteiras com a Alemanha Oriental. Mas ele foi derrubado com a crise que levou ao fim do bloco socialista no leste europeu. A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba no dia 1º de janeiro de 1959 pelo movimento 26 de julho, liderado pelo então revolucionário Fidel Castro. Guerra do Vietnã. Ela foi motivada por questões ideológicas entre dois governos vietnamitas e contou com a participação direta dos Estados Unidos. Este conflito foi motivado por questões ideológicas e contou com a intensa participação do exército americano de 1965 a 1973, onde Saigon, capital do Vietnã do Sul, foi conquistada e a guerra encerrou-se com a unificação do Vietnã sob o comando do governo comunista. Guerra da Coreia. Se deu início em 1950. Foi resultado direto da divisão que existia na Península e que havia sido imposta por Estados Unidos e União Soviética. Ao final da Segunda Guerra, este conflito refletiu a tensão que existia por causa da bipolarização do mundo no contexto da Guerra Fria. Os chineses conquistam Seul, capital da Coreia. Revolução Chinesa. Aconteceu em 1949, quando os comunistas, sob a liderança de Mao Tse-tung, proclamaram a República Popular da China e iniciaram as mudanças revolucionárias. A Revolução Chinesa foi o processo revolucionário responsável pela ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder da China em 1949. Ditadura militar.
Iniciou-se por um golpe civil-militar realizado em 1964 contra o então presidente João Goulart, e os militares passaram a impor um regime autoritário que era sustentado por atos institucionais. O saldo da ditadura foi de 434 entre mortos e desaparecidos, além da morte de milhares de indígenas. Plano Marshall. Nome dado a um programa de ajuda oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. Teve como objetivo ajudar os países da Europa a se reerguer após a guerra. Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Foi fundado em 1949 e visava a integração econômica das nações do leste europeu. A OTAN é a sigla para a Organização do Trabalho do Atlântico Norte, uma aliança político-militar criada no dia 4 de abril de 1949 durante a Guerra Fria, que reunia países ocidentais e capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Pacto de Varsóvia foi um acordo militar firmado em 14 de maio de 1955, estabelecido uma aliança entre os países socialistas do leste europeu, como Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Checoslováquia e Polônia, e, claro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O auge do movimento contra a cultura foi na década de 1960, durante o período da Guerra Fria. Teve o objetivo de questionar a negação da cultura vigente que visa quebrar tabus e contrariar normas e padrões culturais que dominam uma determinada sociedade. Em geral, as ações da contracultura surgiram de jovens descontentes com a vida e os padrões estabelecidos por seus pais. O movimento hippie passou por conflitos externos como a Guerra do Vietnã e a própria Guerra Fria. Em meio a esse cenário, através de protestos pacíficos baseados na crítica ao sistema governamental vigente, à violência e ao capitalismo, esses jovens deram início a este movimento que ficou conhecido como o movimento hippie. Recebeu o nome de Movimento Beat, o grupo de jovens intelectuais americanos, escritores, poetas, dramaturgos e boêmios em geral, que entre meados da década de 40 e 50 do século XX, cansados da monotonia da vida ordenada e da idolatria à vida suburbana na América do pós-guerra. Pop Art. Arte popular em português. Movimento artístico que surgiu em meados dos anos 1950 e eram imagens extraídas de mídias e produtos populares, aproximação com a vida cotidiana. Imagens de celebridades ou personagens fictícios em histórias em quadrinhos, anúncios, revistas ou fotografias de jornais, geralmente utilização de cores muito fortes e brilhantes. O fim da Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. E o fim da URSS foi resultado da grande crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. Para a reordenação do mundo, foi realizada nova ordem mundial que estabeleceu-se a partir da crise do socialismo real, segundo o mundo, que teve como ápice a queda do Muro de Berlim e a unificação das Alemanhas sob a economia capitalista de mercado e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 15 novos países que passaram, então, por um processo de transição para o capitalismo. Em 25 de dezembro de 1991, tem o fim da URSS, fazendo surgir 15 novos países. Além dos bálticos, ganharam a independência a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão. E por fim citarei curiosidades sobre este assunto. Uma delas é a luta entre os norte-americanos e os soviéticos, também desencadearam diversas ditaduras militares na América Latina. Países como o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram algumas das nações que perderam suas democracias com o apoio dos Estados Unidos. Durante todo o período da Guerra Fria, os Estados Unidos espalhou sobre todo o seu território enormes sirenes de alerta com 3,5 metros de comprimento, e essas sirenes eram tão poderosas que podiam transformar névoa em chuva.
O principal marco que simbolizou o fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, que durante quase 30 anos dividiu a capital da Alemanha em lado socialista e capitalista. Mas o Muro de Berlim foi derrubado pelos próprios cidadãos alemães em 9 de novembro de 1989. E aqui acaba o nosso podcast de hoje.